abertura. Tivemos a segunda, que foi sobre o tema, o eixo de boas práticas de processo editorial, e vamos ter hoje a terceira sessão, que está no eixo de coordenação BVS e LILACS. Esse calendário, né, as sessões desse calendário do ano de 2022, todas as sessões vão acontecer nas quartas-feiras, às 12 horas, exceto nos dias de feriado no Brasil. Então, serão ao todo 35 sessões, e essa, então, é a terceira sessão do calendário anual de reuniões das redes, todas as redes, incluindo a BVS e LILACS. O tema de hoje é governança das redes BVS e LILACS. Espero que vocês já estejam vendo a minha tela compartilhada. Eu sou Verônica Abdala e vou estar aqui, então, fazendo a abertura e sendo um pouco também a apresentadora e um pouco mestre de cerimônias, vamos dizer assim, dessa sessão, com muito prazer, muita honra e uma satisfação. Na verdade, estamos aqui intercambiando, enfim, experiências, conhecimentos, e essa ideia, que a gente tenha uma sessão de intercâmbio de conhecimento, de experiências, de informação. Então, tudo bem, gente? Posso dar início? Tudo ok? Me escutam bem? Então, lembrando mais uma vez que a sessão está sendo gravada e que temos tradução para o espanhol. Então, eu vou falar em português e temos a tradução, então, interpretação simultânea ao espanhol. Em inglês, nessa sessão não está disponível a interpretação simultânea, mas sim vai ser disponibilizada a gravação com legenda. Aliás, todas as gravações, né, das sessões, de todas as sessões, também estão sendo disponibilizadas à medida que a sessão vai terminando, a gente está empacotando, vamos dizer assim, a gravação e providenciando as legendas quando for necessário. No caso, essa vai ser uma legenda para o inglês. E a gravação em português e espanhol. Todos esses materiais estão disponíveis no portal da rede PVS para consulta posterior, enfim, para acesso. Então, ainda no embalo, né, da comemoração dos 55 anos da BIREME, a LILACS, que tem 36 anos, a BVS, 24 anos, enfim, todo o histórico de trabalho, né, e de fortalecimento dessas redes de informação, que são essenciais para o trabalho que a BIREME desenvolve, para há 55 anos, né, e para o desenvolvimento dos seus produtos e serviços de informação, e que também contribui para a democratização do acesso ao conhecimento científico na América Latina e no Caribe, que é justamente a missão da BIREME. A BIREME é dependente, totalmente dependente das redes de colaboração. Sem colaboração e sem rede, a BIREME, de fato, não alcançaria, não tem como alcançar todo o seu desenvolvimento até o dia de hoje. A nossa rede é, de verdade, bastante grande, né? São várias redes de instituições, de pessoas, de profissionais, em vários países da América Latina e do Caribe. Também chegamos na Europa, na Espanha, Portugal, e nos países que falam inglês, português, na região da África, como é Moçambique. Somos, de verdade, uma grande rede de rede. O que nos une, mais uma vez, isso também já foi falado na sessão de abertura, o que nos permite fazer esse trabalho em rede, ter esse grande, né, conglomerado, vamos dizer assim, de redes, é porque temos uma governança das redes, né? Essa governança nos permite uma boa coordenação, uma liderança e o acompanhamento do trabalho colaborativo. De verdade, só com a governança estabelecida é que a gente consegue realizar tudo que a gente faz de forma colaborativa, descentralizada, em rede. Temos um modelo BVS, temos várias metodologias, a principal delas, a metodologia LILACS, de gestão da informação, né? Desenvolvimento de capacidades de gestão da informação sempre foi
um pilar importantíssimo. A gente tem que desenvolver capacidade no âmbito da nossa rede e todo o suporte metodológico e técnico que a BIREM oferece ao trabalho em rede, em função das metodologias que disponibilizamos. Quando a gente fala de governança de redes, quando a gente fala de governança de redes, a gente está falando, olhando, né, a definição, que é isso, é o processo de governar. Então, para você governar, na verdade, você precisa de instrumentos. E esses instrumentos podem ser, na governança, definidos como as regras, os critérios, estabelecendo responsabilidades, limites, autonomia para a ação dos participantes. Então, para que a gente consiga realmente trabalhar de uma forma bem coordenada, com desenvolvimento de capacidade, brindando suporte técnico quando precisa, na verdade, a gente tem que definir, né, essas regras, esses critérios, limites e responsabilidades. Isso é o que caracteriza, então, a governança, que não é gerir, não é fazer a gestão, mas delimitar a gestão. Eu acho que é instrumentalizar também a gestão. Então, com base nisso, né, alguns princípios sempre existiram na nossa rede, no nosso trabalho, que guiaram de alguma maneira e que influenciaram toda a governança de rede. Primeiro, além da colaboração, né, de uma forma voluntária, da cooperação das instituições, lideranças. Então, não só a liderança da própria BIREM, como centro especializado da OPAS, nesse processo de gestão da informação, a própria liderança da OPAS também nesse processo, mas também a liderança de instituições dos países, liderança de pessoas, de uma forma dinâmica, com transparência. O compartilhamento sempre foi a regra número 1, né, do trabalho que a gente faz, tudo sempre muito compartilhado. Com estratégias, o próprio modelo da BVS é uma estratégia de gestão da informação e do conhecimento na América Latina, proposta pela Organização Pan-Americana da Saúde, equidade, sem deixar ninguém para trás, que é o lema, né, tem sido da própria Organização Pan-Americana da Saúde. Enfim, são os princípios que regem a governança do nosso trabalho em redes. Então, quando a gente fala, mais uma vez, de governança, às vezes estabelecer as regras, os critérios, os modelos, as ferramentas, enfim, todos os manuais, tutoriais, só isso não basta, não é o suficiente para dizer que, ok, vamos ser uma rede super eficiente, vamos alcançar os nossos resultados. Então, há alguns elementos adicionais, vamos dizer assim, que, de fato, vai alinhar essa governança para o alcance dos resultados que a gente busca. No nosso trabalho, como somos uma rede de redes, de alguma maneira, cada um encontra um jeito e coloca o seu algo mais, vamos dizer assim, nessas regras, nesses critérios, no próprio modelo da Biblioteca Virtual de Saúde, nas metodologias da Lila, enfim, de como adaptar e contextualizar esse ferramental, vamos dizer assim, essas ferramentas que permitem uma gestão e o trabalho em rede. Mas nada é garantido, só isso não garante um bom resultado. A gente pesquisando um pouco, eu agradeço também aqui a colaboração eu não estou sozinha nessa apresentação, desculpa não ter falado antes, vai me acompanhar a Juliana Souza e a Sueli Suga, que vocês já conhecem bastante. Então, isso aqui é uma apresentação de muitas mãos, eu estou dando início, então agradeço também a Juliana pelo material disponibilizado aqui e a Sueli. Bem, a modelos de governança, né, segundo Provan, Fischer e Seidel, há uma governança compartilhada, uma governança com modelo que tem uma organização líder e uma governança com organização administrativa da rede. Vamos conhecer só um pouquinho disso para ver onde é que a gente mais ou menos se encaixa, embora não necessariamente vá se encaixar, pode se encaixar, não tem que ser essa, né? A gente, como eu falei, tem essa contextualização. Na governança compartilhada de redes, né, todos trabalham de forma coletiva na tomada de decisão.
não há uma estrutura única de governança. Então, as interações são entre todos os membros, todos assumem responsabilidade. Não tem uma liderança única. No modelo de organização líder, sim, tem uma liderança. Esse me parece muito o modelo que muitas das nossas redes têm, onde tem uma coordenação, né, da rede, e esses relacionamentos ocorrem de forma vertical ou horizontal. Claro que no modelo vertical há uma predominância, vamos dizer, a organização maior se sobressai, melhor dizendo, ele é mais forte. Nesse relacionamento horizontal, multilateral, uma organização que tem mais recursos, que tem legitimidade, reconhecimento, uma certa liderança, né, exerce, então, essa função de líder da rede. Né? E, de toda forma, continua sendo rede, compartilham objetivos comuns e também os membros da rede, né, que estão aí, também têm manter os seus objetivos individuais. E nessa organização administrativa da rede, na verdade, tem um organismo central aqui, como se fosse uma entidade dedicada a esse trabalho. Então, ela é a gerenciar a rede e as atividades da rede. Então, é uma atividade mais centralizada, vamos dizer assim, em uma entidade. Então, é um modelo difícil de ser implementado, certamente depende de recursos. E aí, falando das regras, dos critérios, de estabelecer modelos de governança, me veio um caso, né? Eu estou há muitos anos nesse processo, quando o modelo da biblioteca virtual em saúde nasceu, eu já estava na Bireme, né? Eu não estava quando nasceu a Lila, mas quando nasceu a Bireme eu já estava. Então, eu acompanhei muito do modelo da BVS, da forma de implementação dos seus comitês, de como funciona, dos centros cooperantes, de bater de responsabilidade, de tudo isso. E aí, conversando um pouco no início da BVS de Medicina Tradicional Complementar e Integrativa, uma instância regional, a gente apresentou todo esse modelo para o grupo, que não era de bibliotecários, mas eles queriam uma biblioteca virtual em saúde. E o primeiro comentário que eu disse, não, isso está muito complicado para a gente não quer essa rede tão vertical, tão assim, a gente não sabe como vai começar ainda, deixa a gente começar a trabalhar e ver como é que as coisas vão se acomodando. E foi justamente isso que aconteceu. Hoje, só agora, depois de 3 anos da BVS-MTCI, que eles estão agora estabelecendo seus comitês, dando nomes, responsabilidades, distribuindo os seus grupos de trabalho do jeito como eles criaram os seus caminhos. Então, não sei se vocês devem conhecer, é uma parábola, na verdade, né? Então, às vezes, nem sempre as calçadas, né, projetadas do jeito como os urbanistas, os arquitetos pensaram, é o que acontece na vida real. Os pedestres acabam criando os seus atalhos e vão por outros caminhos e não necessariamente seguindo aquilo que foi planejado. Há, inclusive, né, exemplos, esse é famoso, esse projeto da Universidade de Michigan, que deixou, enfim, primeiro os pedestres criarem os seus caminhos, né, as suas rotas, para depois, então, fazer o calçamento a partir daquelas rotas escolhidas pelos pedestres. Né? O mesmo caso, essa aqui é a minha cidade, Brasília, né? Então, acontece exatamente a mesma coisa, não seguiu o planejamento, né, do que foi, aonde que os pedestres tinham que passar, então acaba criando essas trilhas, né, alternativas aqui, vamos dizer assim, atalhos, melhor dizendo, enfim, isso convive, né, com o ambiente. É justamente isso que a gente acha que pode acontecer e acontece na BVS ou na organização, na governança de qualquer outra rede de informação. A gente tem as ferramentas, tem enfim, todas as regras, os modelos, e cada rede tem essa autonomia, né, de ver como vai se organizar e como vai implementar. A coordenação das redes, né, que cooperam com a Bireme, né, é a regional, né, é a própria Bireme, da BBS, da Lila, pelo menos, e a gente, então, oferece, dentro dessa coordenação regional, esses instrumentos, enfim, essa coordenação, o planejamento, os modelos, as metodologias, as tecnologias, isso tudo
visando implementar a governança, então, e atualizar, né, e manter essa governança funcionando. Passo agora para, foi um preâmbulo, vamos dizer assim, para a Juliana Souza apresentar a parte de como é a governança na rede BVS. Olá, gente. Boa tarde. Vocês me escutam bem? Só me confirmem, por favor. Sim, sim. Sim, obrigada. Obrigada, Verônica, por essa apresentação inicial, né? O conceito do que é governança de rede é muito importante para o que a gente vai seguir aqui na nossa apresentação e falando um pouquinho da governança de redes na rede BVS. Bom, então, seguindo um pouco do conceito que a Verônica apresentou para a gente, dentro do modelo da biblioteca virtual, nós podemos dizer que a gente segue um modelo de governança da organização líder, né? Então, assim, ela não se aproxima totalmente do conceito de organização líder, mas tem alguns conceitos dentro desse tipo de modelo de organização de governança que a gente pode dizer que se aproxima da rede BVS. Então, no desenvolvimento de uma instância de BVS, né, quando a gente fala de BVS, desenvolvimento de BVS, as instâncias de governança para que mantenha o trabalho descentralizado, o trabalho em rede, organização das instituições que fazem parte dessa rede, a gente tem 3 instâncias de governança, né, que a gente chama o comitê consultivo, a coordenação, ou a secretaria executiva, e o comitê técnico. Em volta disso tudo, a gente tem a rede, que é quem faz parte daquela BVS, seja ela uma BVS temática, uma instância nacional, uma instância institucional. Então, quando a gente fala de modelo de governança dentro do modelo da biblioteca virtual, a gente está falando das 3 instâncias. Pode passar, Verônica, por favor. E aí, seguindo esse modelo de governança, não necessariamente a gente precisa seguir com esses nomes, né? Como o exemplo que a Verônica trouxe, cada rede ela se organiza e se adapta ao modelo da forma como é mais conveniente no momento de desenvolver a sua biblioteca virtual. O que é importante ter são esses conceitos, para que a gente possa manter essas estruturas de governança, para que o trabalho possa ser realizado de uma forma democrática, com rede, organizada. Então, isso é muito importante. Mais do que os nomes propriamente ditos, né? Se coordenação, secretaria executiva, comitê consultivo, mais do que os nomes, o mais importante é a gente estar atento às responsabilidades, às ações que esses comitês têm que executar. Então, dentro do modelo da biblioteca virtual, a coordenação ou a secretaria executiva, ela é a instituição que vai coordenar todo esse trabalho, né? Vai ser responsável por fazer toda a gestão do trabalho da biblioteca virtual. Ela tem que ter condições políticas, então tem que ser uma instância bem estratégica, que tem conhecimento na temática, que tem um envolvimento com outras instâncias, com outras instituições. Ela tem que ter recursos humanos, recursos tecnológicos favoráveis para conduzir a operação da instância BVS. Então, ela que vai orquestrar, né, todo o desenvolvimento da biblioteca virtual. A gente pode dizer que é como se fosse a cabeça mesmo do projeto para que o trabalho possa acontecer. Além disso, ela tem que acompanhar as ações que são deliberadas pelo comitê consultivo, que são expressas nos projetos e nos planos de ação, promover o trabalho colaborativo, cooperativo em rede para a operação das fontes de informação, promover um funcionamento efetivo do comitê consultivo, incluindo organização de reuniões e várias outras atividades que eu tenho certeza que os vários coordenadores que estão conosco aqui hoje desenvolvem. O comitê consultivo, ele tem que ser desenvolvido por um grupo de instituições, então é aquele comitê que vai apoiar a secretaria executiva no desenvolvimento de definição das ações prioritárias. O comitê consultivo, ele serve também para identificar lacunas daquela BVS, ou seja, o que aquela BVS precisa oferecer, precisa desenvolver, é o comitê que vai ajudar a pensar
que vai traçar estratégias, definir as alianças, quais são as instituições que devem fazer parte, quem deve fazer parte da rede, identificar novas instituições. Então, é o comitê que apoia muito a Secretaria Executiva nesse trabalho de gestão de organização da BVS. A gente costuma dizer que também é o fórum de deliberação da instância BVS. Então, ele tem como responsabilidade definir os projetos e planos de ação com as linhas prioritárias, desenvolver, avaliar e definir os critérios de qualidade das fontes de informação, orientar a criação de grupos de trabalho, como, por exemplo, comitês de seleção de avaliação de revistas. Ele é responsável por toda essa parte mais política também, estratégica dentro do modelo da BVS. E o comitê técnico ou comitê executivo, ele é composto pelas instituições que integram a rede, mais necessariamente por profissionais como bibliotecários, profissionais da informação e de tecnologia das instituições que conformam o comitê consultivo. Ele é responsável pela gestão, operação e atualização das fontes de informação e também promover a BVS, né? Então, assim, o comitê técnico, ele tem muito esse papel do que nós costumamos chamar, chamar de o comitê que é mão na obra, né? Que trabalha, que alimenta as fontes de informação, que desenvolve as fontes de informação, que faz o controle de qualidade das fontes de informação, analisa o que falta ser incluído e ingressado dentro da BVS, faz a gestão das bases de dados. Então, é o comitê mesmo que mãos à obra, né? Aquele comitê que trabalha e que faz toda essa parte de alimentação das fontes de informação. Então, dentro desse ecossistema, né, uma palavra que a gente vai usar, a Sueli também vai usar bastante na apresentação dela, uma instância BVS, ela precisa ter essas instâncias de governança, mas também ela tem que ter a rede de cooperação, a coleção de fontes de informação, o próprio portal da BVS, as instituições, os conteúdos e principalmente os usuários, que é quem vai consumir as informações que estão sendo desenvolvidas e disponibilizadas, e as instâncias de governança que eu acabei de citar. Tudo isso ele é desenvolvido com base e é nutrido com base no modelo da BVS, que é um modelo que foi desenvolvido para trabalhar a gestão de informação, gestão do conhecimento. É ele que provê toda essa forma de estrutura e desenvolvimento de uma biblioteca virtual. A gente tem o guia da BVS também, que é o guia que traz ali o como fazer, o como desenvolver, traz mais detalhado isso que eu acabei de apresentar, as instâncias de governança, como que desenvolve uma BVS. A gente tem também o instrumento de avaliação de maturidade da BVS, então são ferramentas e instrumentos que apoiam o desenvolvimento de uma instância BVS. Metodologias e tecnologias da informação, então aqui dentro do contexto do modelo da BVS, a gente tem a metodologia Lilacs, onde a gente vai desenvolver a base de dados, né, que é o coração da biblioteca virtual, as outras fontes de informação como LIS, Direv, multimídia, legislação, a gente tem as tecnologias, que é o uso do WordPress para desenvolver o portal. Uma outra ferramenta que apoia muito nesse trabalho de gestão da rede é a matriz de responsabilidades. Então, é ali que a gente vai definir quais são as instituições que fazem parte do modelo da BVS, como que esse trabalho é compartilhado, como que esse trabalho é descentralizado entre as instituições que fazem parte da rede. O plano de ação também, ele norteia o trabalho daquela instância de BVS. Então, no plano de ação, os coordenadores, junto com os comitês, né, o comitê consultivo, definir as linhas estratégicas de trabalho, quais são as atividades que nós vamos desenvolver naquele ano, é o planejamento mesmo, o que vamos fazer com a nossa BVS no ano de 2022. Vamos sentar e desenvolver um plano de ação. Então, é ele que vai nortear todo o desenvolvimento da BVS. A gente tem como a interface de pesquisa integrada, né? Então, é uma outra ferramenta para que a gente possa consultar as informações dentro desse modelo da BVS, desenvolvimento de capacidades, enfim, dentro desse modelo de governança, no desenvolvimento da biblioteca virtual, a gente tem todas essas ferramentas
e recursos para que a gente possa desenvolver o trabalho da BVS alinhado às instâncias de governança, que é o Comitê Consultivo, a Secretaria Executiva e o Comitê Técnico. Pode passar, Verônica. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Sueli, que vai falar um pouquinho do modelo de governança dentro da Rede Lilas. Su, é com você. Obrigada, Juliana. Obrigada, Verônica. Bom, agora nós vamos passar a falar sobre a governança na Rede Lilas. Quando nós falamos sobre a Lilas em específico, né, nós estamos falando não somente, e aqui vocês veem, né, ecossistema da Lilas. Quando nós falamos da Lilas, nós não estamos falando somente de uma base de dados bibliográfica que tem uma cobertura, né, geográfica da América Latina e Caribe, e também um alcance internacional. Nós estamos falando também de uma metodologia, né, para a gestão da informação e também de boas práticas editoriais, né? Além, né, dessa metodologia que gera, né, várias outras bases de dados que estão na BVS, né, muitas vezes estão na BVS ou não também, porque existem bases de dados que estão em bibliotecas digitais das instituições, né, mas que sempre quando falamos em Lilas, temos que ter em mente que há essa possibilidade, né, de criar da própria base de dados, mas de também termos a gestão de bases de dados independentes. E eu coloquei aqui também, né, sobre as boas práticas editoriais de periódicos científicos, porque nós temos um trabalho bastante forte, além, né, da gestão da informação, um trabalho bastante forte junto aos editores de periódicos que estão indexados na Lilas. E também englobamos editores que não estão ainda com suas revistas indexadas, tá? Então, temos várias recomendações nessas áreas, inclusive com capacitação. Outro aspecto aqui destacado é sobre o sistema, né, os sistemas de informação já pré-existentes nos países e áreas temáticas que acabam se integrando dentro da nossa rede, né? Então, o fato de nós termos, né, uma base de dados, metodologia e redes e sistemas de informação que incluem aí desde os pesquisadores, especialistas não só na área de informação, mas de saúde, de análise de dados, né, de terminologias, essas pessoas, essas instituições que já são parte de sistemas de informação em seus países ou em suas áreas de atuação, elas se integram na rede Lilas, que é a rede que engloba, então, todas essas pessoas que estão, instituições e profissionais, que estão atuando nessas diversas áreas que temos dentro da Lilas. A próxima, por favor. Então, vocês vão notar aqui que a estrutura, né, de governança da Lilas, ela é bastante similar à da BVS, e não por acaso, porque essa estrutura descentralizada, ela iniciou, né, em 1985, lá, quando começou a descentralização da atuação da BIREME. Né? Então, como vocês viram lá, tem um comitê consultivo e um comitê e uma coordenação. Né? E aqui a gente repete essa estrutura de coordenação da Lilas no país, ou mesmo da coordenação em uma área específica, né? Como nós temos enfermagem e odontologia, tá? Então, as responsabilidades, né, dessa instância de coordenação é que se realize, né, as alianças estratégicas, o advocacy, né, da Lilas, o reconhecimento da Lilas dentro do país e da área temática, né? Também atua na adequação e atualização dos critérios da Lilas, no geral, e também de periódicos científicos, porque nós temos 2 documentos separados, né, que é o Guia de Seleção e também o documento de critérios de seleção de periódicos Lilas, para contribuir, né, e dar insumos para a atualização desses documentos. O que mais? A identificação e seleção dessas instituições, que
são produtoras de conhecimento científico e técnico na área da saúde e que são importantes de que essa produção que ganhe visibilidade através da Lilacs. Promoção, né, do trabalho cooperativo e em rede para a operação da Lilacs. Como já foi falado, né, no início da apresentação, a Bireme atua através das suas instituições, né? Se temos hoje uma base de dados com quase 1 milhão de registros, né, de publicações incluídas dentro da Lilacs, é graças a esse trabalho cooperativo de cada um, né, desses profissionais que identificaram uma produção científica interessante e de qualidade e que fizeram todo o resto do processo, que é bem grande, digamos assim, né, de registrar e depois dar visibilidade, né? Também temos, né, dentro das responsabilidades, este comitê, a coordenação, ela é responsável por constituir um comitê de avaliação e seleção de periódicos Lilacs no país ou na área temática. Então, esse comitê é o que também dá insumos, né, mas realiza essa seleção propriamente dita. E, por último, a realização do processo de seleção e permanência e reavaliação dos periódicos, ou seja, é a curadoria da coleção. O que é que hoje em dia continua cumprindo com os critérios da Lilacs? O que continua cumprindo, e aí falando especificamente de periódico, né, continua dentro da coleção, e o que não atende mais aos critérios, deixa a coleção, tá bom? Próximo, por favor. Agora, essa instância, né, do comitê, que é o Comitê de Seleção e Permanência de Periódicos Lilacs, ela é fundamental para que nós possamos avaliar o mérito científico de cada um dos periódicos que nós estamos indexando, né? Nós ouvimos muito hoje, né, sempre que estamos em sessões sobre boas práticas, a preocupação grande que há com relação a periódicos predatórios, com relação à integridade e transparência em todo o processo, né, de criação, processo de publicação, né, desde a avaliação do manuscrito até a publicação dos artigos, né? Então, o Comitê de Avaliação, de Seleção e Permanência, ele contribui para essa revisão desses critérios de seleção, e aí temos critérios que são específicos, por exemplo, por país. No Brasil, que há um desenvolvimento até, digamos assim, há muita, né, publicação aqui no Brasil, então, assim, nós fazemos um critério mais rigoroso, né, para os periódicos Lilacs Brasil do que para os periódicos que são de outros países da América Latina e Caribe. Mas quem define, né, quão estrito será esse critério é o próprio comitê de seleção que vai adequar a realidade do país. Por isso que nós temos um critério regional, né, que se aplica de modo geral, e que, quando há a publicação de um critério nacional ou temático, muitas vezes ele é mais estrito, mais rigoroso do que o critério regional, tá? Eles também realizam o processo de seleção dos periódicos, através de uma reunião que é organizada pelo comitê, pela coordenação, e apoiam também na orientação com relação aos temas, né, de comunicação científica e de processos editoriais, boas práticas nos processos editoriais de periódicos científicos. Próxima. E essa é a grande a grande estrela, digamos assim, da Lilacs, né, que são todos os centros cooperantes que contribuem com a manutenção, a atualização da base de dados, né? Então, vocês, né, que são centros cooperantes da Lilacs, enviam registros, né, das publicações que estão aí nas suas instituições e nos seus países, e atuam também junto aos editores dos periódicos, né? Vocês dão muitas vezes apoio a esses editores que estão com periódicos indexados na Lilacs, atuam também na capacitação dos usuários que realizam as pesquisas dentro da interface da Lilacs e da BVS, e também realizam aí capacitação local,
ou seja, treinamento dos próprios colegas, né, que estão atuando dentro para, né, o envio da contribuição, ou mesmo dentro da própria rede, porque há sub-redes, como vocês vão ver. Próxima. E aqui, né, para que vocês vejam que dentro da rede Lilacs, nós temos esses centros cooperantes, que a maioria são bibliotecas, né, e profissionais bibliotecários que estão atuando, mas nós temos aí, né, a instituição que é a coordenadora, temos vários membros de comitê de periódicos de avaliação e seleção. No caso do Brasil, são 8 membros, né? Para cada país há uma quantidade diferente, há grandes comitês de seleção, como acontece na Colômbia, por exemplo, né? Há também os próprios membros das equipes editoriais que estão atuando, tanto na publicação dos periódicos, quanto também no envio de metadados para a Lilacs, através de uma iniciativa chamada Lilacs Express. Temos redes de especialistas, e aqui eu destaquei a rede de indexadores Lilacs e a rede de referencistas, tá? Ambas, por manejarem, utilizarem a metodologia Lilacs, né? Eles podem fazer, no caso dos referencistas, eles utilizam outras bases de dados além da BVS e além da Lilacs, né? Mas, como a grande parte utiliza a metodologia Lilacs, nós incluímos eles aqui também. Estamos falando também dos próprios autores que estão atuando conosco, os terminologistas, que vocês sabem que a metodologia Lilacs tem o vocabulário DEX como o componente, né, que integra todas as bases de dados e permite uma busca integrada, né? Analistas de sistemas, que sem eles, né, nós não conseguiríamos desenvolver e implantar esses sistemas dentro da nossa metodologia. Então, aqui está destacado, né, as metodologias em si, que temos critérios, um geral, que é para todos os documentos, e outro específico para periódicos científicos e técnicos, os guias e manuais, né, de descrição bibliográfica, de indexação de documentos, ou mesmo dos sistemas que nós temos hoje em dia. O vocabulário DEX, que é uma das nossas ferramentas, né, de controle terminológico, e os seriados em ciências da saúde, que é para o controle dos títulos abreviados e também toda a informação relacionada ao periódico. E aqui destaquei as tecnologias principais, né, que a principal, devo dizer, que é para a gestão da informação, que é o sistema FI-Admin, onde todas as fontes de informação são geridas, inclusive a Lilacs. Na gestão de redes e usuários, utilizamos o Bireme Accounts e o diretório da rede BVS. Quando falamos em interoperabilidade e compartilhamento de dados, aí existe uma ampla gama de linguagens, mas vou citar somente o AIPMH, que é o serviço que é implantado para que os sistemas possam entrar e fazer coletas dos registros. E visualização de dados, nós estamos trabalhando atualmente com o Tableau, com o Power BI, e também utilizamos o VozViewer quando queremos fazer aquelas análises por rede, tá? A próxima, por favor. E aqui, todos nós juntos, né? E organizados, somos mais fortes. Temos aqui a BVS, a Lilacs, todas as bases de dados nacionais, todas as bases de dados temáticas, regionais, destacamos algumas aqui, né? E as redes nacionais, né, que são as responsáveis, né, tendo a instituição líder, o centro coordenador, né, como nosso ponto focal principal, nós conseguimos trabalhar organizadamente e ter esses resultados que estão sendo refletidos não só dentro dos nossos próprios portais, mas dentro de portais internacionais, como o Global Index Médicos e outros, tá bom? Então, da minha parte é isso, e eu vou passar agora a palavra para a Verônica. Muito obrigada. Obrigada, Sueli. Eu realmente gosto muito desse slide. Somos realmente um grande ecossistema de redes, né? Mas só realmente com governança, com boa gestão, que a gente consegue os resultados que a gente consegue com essa rede. Parabéns a todos os envolvidos, vocês são parte disso. Bem, agora vamos escutar uma experiência, vamos bater um papo, como a gente chama em português, uma conversa com o nosso convidado,
nosso colega, nosso parceiro, né, Francisco Lana, professor Francisco Lana, nosso querido Chico Lana, que é coordenador da BVS Enfermagem Internacional. Então, eu preciso saber se o Chico já está com a gente, se quer colocar a sua câmera, seu microfone. Eu estou aqui com vocês já, Oi, que desde o prazer, começo. Chico. Que bom. É que eu não consigo ver aqui quem é que está, quem não está. Eu estou aqui Tá certo, não, estou aqui. no lugar aqui que eu não... Obrigado pelo convite. Bem, por que a gente convidou o nosso colega, né, no Chico Lana, nosso parceiro Chico Lana, para esse bate-papo? Ele é coordenador da BVS Enfermagem Internacional, muito citado, muito exemplificada como um caso de sucesso da nossa rede. Então, é assim, muitas redes, né, muitas BVS, instâncias, esperam chegar, quero chegar quero chegar, né, aonde chegou a BVS Enfermagem, com esse, enfim, saindo, inclusive, da fronteira da América Latina, cruzando o Oceano Atlântico, vamos dizer assim. Então, e aí essa conversa aqui é um pouco para saber quais são a experiência dele. Eles nos contaram um pouco, compartilhar com a gente um pouco dessa experiência. E aí eu vou fazer a dinâmica que a gente vai colocar, eu vou assumir um papel aqui de como se fosse uma entrevistadora, jamais eu tenho essa característica, acho que eu não sei fazer isso, mas, enfim, eu vou tentar conduzir esse bate-papo, tá, Chico? Muito obrigada de todo jeito. E aí convido também aos que estão escutando a gente, se quiser fazer perguntas, aí a gente vai tentar ir encaixando aqui, bota no chat, que fica mais fácil, e aí a gente vai tentando ver a dinâmica que a gente vai dar. Então, primeiro, a gente deve estar pensando assim, todas essas ferramentas, todas as regras, toda a governança, todas as metodologias, todas as tecnologias que a gente oferece, o modelo BVS, tudo que o Francisco Lana e a rede de enfermagem aplica para o desenvolvimento da BVS enfermagem, são os mesmos recursos que vocês todos têm. Qualquer um, não é nada especial, assim, não foi nada diferente, a gente não dá um suporte técnico e metodológico, ou desenvolvemos ferramentas e metodologias diferentes para a BVS Enfermagem. Exatamente a mesma coisa. E aí a minha pergunta vai nesse sentido. O que você fez diferente? Qual foi a adaptação? Como é que você, a partir de uma receita, vamos dizer assim, conseguiu construir, né, toda essa potência que é a BVS Enfermagem Internacional e conseguiu? Quer dizer, qual é o seu segredo? Você tem algum ingrediente especial nessa receita? Enfim, conta para a gente um pouco ao que você atribui esse sucesso. Eu acho que não tem assim, um segredo, um ingrediente especial. Na verdade, assim, eu sempre fui muito disciplinado, né? Então, a hora que eu olhei para o modelo, eu falei, é isso aqui, né? E realmente eu tentei conduzir a construção da BVS, liderar a construção dela, seguindo o modelo, né, e o apoio condicional de vocês. No processo de construção, eu acho que nós tivemos um processo de maturação que eu considero que tenha sido a gênese, talvez, do que vocês estão chamando de sucesso. Eu ainda sou muito inquieto e insatisfeito, né? Acho que temos ainda muitos desafios para superar, né? Mas eu acho que tem um ingrediente importante, Verônica, que é assim, quando recebemos lá em 2003 de Abel Packer, né, o convite para o UFMG liderar a construção da BVS, pensamos o seguinte: o que é que nós temos? Nós tínhamos a BDENF, o Banco de Dados de Enfermagem, criado em 97, também com o apoio da BIREM, mas que estava desatualizado, à época, em 2003 e tudo. Então, eu fui à BIREM dizendo o seguinte: olha, eu quero... Eu era diretor da instituição na época e disse, olha, eu quero retomar o processo. E daí recebi o convite, e para a construção foram 2 anos de muita maturação. E nesses 2 anos eu pautei o tema BVS Enfermagem, eu não sei quantas vezes, em quantos encontros nacionais de enfermagem, patrocinados pela Associação Brasileira de Enfermagem. Então, me apoiei muito na UFMG e me apoiei muito também na Associação Brasileira de Enfermagem,
que congregava, né, editores de revista, coordenadores de pós-graduação, diretores de instituições de ensino e pesquisa. Eu fui convidando, né, essas instituições líderes na produção do conhecimento em enfermagem para compor um projeto. Então, nós ficamos 2 anos escrevendo e construímos uma matriz de responsabilidade a partir da participação e liderança das outras instituições. Então, acho que esse foi um ponto que eu considero o DNA, né, que fez com que a gente, inclusive, expandisse isso também para o cenário internacional em 2012. Né? Eu acho que esse foi o ponto-chave. Trabalhamos com os editores, trabalhamos para recuperar a BDENF, e aí precisava de novos editores, e aí as revistas foram também identificando a necessidade de se indexar na BDENF. Então, daí, com essa mola mestra, vamos dizer assim, a gente foi capacitando, foi interagindo com as instituições, criamos um comitê e uma matriz de responsabilidade muito robusta, e continuamos pautando, né, a BVS nos encontros nacionais. Tivemos até hoje 20 reuniões do comitê científico, já promovimos estandes, criamos redes sociais, daí nós fomos, vamos dizer assim, alimentando o processo, né, e fortalecendo a nossa secretaria executiva, né? Isso foi fundamental também, trouxe professores interessados em gestão do conhecimento da minha instituição, mais uma bibliotecária e um técnico de informática para fazer gestão de sites e outras questões. Né? Então, a gente começou bem do chão e agregando, compartilhando e respeitando os times das instituições. Eu acho que isso, ao mesmo tempo que atrasa o processo, ele dá sustentabilidade também para o processo. Eu acho que você colocou pontos essenciais, assim, que está bem na história. Começou, como você colocou, com a BDENF, né, com a base de dados. E como disse a Sueli, a base de dados é a estrela de qualquer iniciativa, é que representa, de fato, o conteúdo, a informação, né? Então, começou com a BDENF, fez todo esse trabalho, então, de maturação. Demorar 2 anos para escrever um projeto, isso é fundamental, esse tempo da maturação, do contato, e ir buscando, porque não é fácil achar que faz uma reunião, faz um plano de trabalho, e amanhã a gente tem uma instância de BVS no ar pronta, né? De fato, é um trabalho muito de construção, e não acabou, né? Não vai acabar nunca. Não, tem um detalhe, Verônica, que eu acho que combinou também com, vamos dizer assim, o certo estado da arte da ciência da enfermagem no Brasil, que estava em desenvolvimento, né? Seguindo um plano da pós-graduação nacional, estava em expansão, muitas revistas começando a surgir, os programas de pós-graduação querendo ter visibilidade também. Então, havia também, e há hoje ainda, uma necessidade de sistematização desse conhecimento gerado nos programas de pós-graduação e sua difusão. Então, parece que juntou aí, numa linguagem bem vulgar, né, a fome com a vontade de comer. A fome com a vontade de comer, exatamente. Eu acho que vocês aproveitaram janelas de oportunidade. Então, a própria enfermagem se beneficiou muito desse movimento, não tenho dúvida, para fortalecimento da própria área de enfermagem. Mas, certamente, você enfrenta desafios, né? Você mesmo falou que sempre é inquieto, satisfeito, sempre querendo mais, e muitos desafios eu acho que você foi encontrando e superando. Conta para a gente qual foi o principal desafio que você encontrou, enfim, ou quais, né? Você poderia dar um destaque aqui nessa conversa, vamos dizer assim, um grande desafio. Eu acho que o grande desafio é você mobilizar pessoas, né, para um trabalho que é voluntário, né? Não é um trabalho pago, né? Você mobilizar pessoas por uma causa, né? Mobilizar pessoas para um campo, né, que também é um campo de conhecimento, que é a gestão do conhecimento de enfermagem. Então, acho que isso foi talvez a dificuldade maior. Eu sei porque no Brasil a gente conseguiu romper essa barreira, né, dessa motivação e do reconhecimento da importância, né, de se fazer a gestão do conhecimento para avançar na ciência. Né? E agora, com a criação da Internacional,
né, com esses países que foram listados aí no seu slide, que ficou muito bonito, né? São 7 países, 8, não sei, 7 países, né? E cada um com sua secretaria executiva, cada um já começando a olhar para as suas revistas, né? E eles passando também pelos mesmos desafios de mostrar, né, para os seus interlocutores, usuários e produtores de informação, né, da necessidade da sistematização. Ou seja, a discussão nossa era o seguinte: não basta você estar com a sua revista em dia, é preciso que você dê visibilidade, né, a essa produção, né? E para dar visibilidade a essa produção, nós temos uma ferramenta, ela está aqui, ó, pronta, né? Basta a gente se apropriar dela. É claro que tem um outro fenômeno que eu acho que nos ajudou e que também se constitui um desafio ao mesmo tempo, que é a institucionalização da iniciativa, né? Então, um princípio nosso foi que as instituições aprovassem a sua entrada, sua participação nas matrizes de responsabilidades e no comitê em seus órgãos diretivos centrais, né? Em seus órgãos de deliberação, para que o professor que tivesse envolvido, o pesquisador ou o técnico, tivesse reconhecido o seu trabalho pela instituição. Esse também foi um processo mais complexo, né? Que envolveu também muita conversa, muita discussão. Eu acho que isso deu uma sedimentação. Mas os desafios, eu acho que tem desafios tecnológicos, tem desafios de capacitação. Eu acho que esse é um desafio de alcance. Eu acho que agora a gente consegue fazer isso melhor, mas nós tivemos mais problemas no começo, porque era novidade. As ferramentas eram mais, vamos dizer assim, eram mais brutas ainda, né? As ferramentas hoje são mais leves, com interfaces melhores, né? Eu acho que a gente também teve alguma dificuldade, não assim propriamente financeira, né? Porque todos os benefícios, todas as tecnologias que hoje nós aportamos são tecnologias produzidas no âmbito da BIREME, apoiadas pelo Ministério, pela OPAS, e que nós nos beneficiamos disso, né? Mas há também necessidades no campo da mobilidade, que muitas vezes a gente ressente um pouco, né? Poderíamos desenvolver talvez com um pouco mais de agilidade e sedimentação, se tivéssemos mais apoio no campo da mobilidade entre as lideranças, entre em alguns momentos da instância de governança. Muito bom. Bem, eu consigo identificar perfeitamente, eu acho que todos os que estão aqui nos escutando também são solidários, vamos dizer assim, nos desafios que você tem, ou compartilham, melhor, vivendo os mesmos desafios. Essa questão da institucionalização, né, do reconhecimento e do apoio institucional de cada membro da rede, é o que também engrena, vamos dizer assim, a motivação, né? E que, por sua vez, traz o resultado, né? A contribuição, enfim. Eu acho que é tudo uma grande engrenagem mesmo que tem que ser bem articulada. Mas vamos mudar, falar um pouquinho da Lila, então, da parte porque, além de ser coordenador da rede da BVS Enfermagem, você também é coordenador do processo de seleção todo, da temática enfermagem na Lila, né? E a BDENF cumpre também essa função de complementar a Lila do controle bibliográfico na área de enfermagem, somando, então, contribuindo para o controle bibliográfico de todas as áreas da saúde, enfim, na região, junto com a Lila. Então, conta para a gente um pouquinho da sua atuação também como esse coordenador temático da Lila. Talvez como você faz isso? Talvez eu tenha que voltar um pouco, né? Como é que você coloca esses dois chapéus que tem muito a ver, né? Esse complemento. Mas assim, talvez eu tenha que voltar um pouco, né? Quando nós lançamos a BVS, né? E passamos a coordenar o processo de seleção e permanência da BDENF, né? Então a gente já nasce com essa responsabilidade, né? Nós criamos um pequeno grupo de trabalho e lançamos mão de vários editores como consultores ad hoc para avaliar,
e elaboramos um formulário. Então, pronto, começou aí. 2011, né, a Lilacs reconhece a nossa competência gerencial e científica, né, de fazer esse trabalho e nos concede, né, vamos dizer assim, a atribuição de também fazer o monitoramento, seleção e permanência das revistas Lilacs. Daí nós criamos já um comitê brasileiro e com a expansão da experiência brasileira, BVS, Brasil, para expansão internacional, nós criamos também, né, em 2017, nós criamos um comitê internacional de avaliação de periódicos por meio de um edital. Bom, isso foi um processo de construção e acabou que eu fui acumulando, né? Eu não sei se isso foi muito bom ou se isso foi muito ruim. Foi muito bom, por um lado, porque eu pude colocar energia no processo, porque o comitê, na verdade, é um projeto, né? O Comitê de Avaliação de Periódicos no âmbito da BVS, ele é responsável pela avaliação da BDENF, da Lilacs e também da RevEnf. Então, a entrada de revistas no portal nosso, da RevEnf, modelo ICL, também é responsabilidade desse comitê. Então, por regimento, né, que foi construído, elaborado pelo próprio Comitê Internacional, acabou que eu fiquei acumulando, né, e acho que isso, de certo modo, me sobrecarregou muito, mas nós conseguimos dividir muito bem as tarefas entre o Comitê Internacional e me permite olhar para essas duas questões. Eu acho que o ponto favorável foi que eu pude colocar a energia do coordenador da rede, né, na formação e operação desse comitê para poder olhar para a Lilacs, né? Então, eu acho que, de certo modo, tem um grau de sucesso, nós temos os critérios aprovados, precisamos agora, esse ano, de realinhar aos critérios regionais, que foram aprovados o ano passado, nossos critérios são ainda de 2018, né, mas que já estavam superando os critérios regionais, né, e também nós vamos instituir agora uma avaliação da permanência de alguns periódicos, e é isso nós precisamos, inclusive, de alinhar um pouco mais com a Lilacs Regional, que já está também fazendo essa avaliação. Né? Então, de certo modo, apesar de eu me sentir sobrecarregado, né, eu acho que nesse momento foi muito importante para a gente sair de 15 periódicos e chegar a 56 nesse período. Então, essa foi uma energia necessária para esse crescimento. Só o futuro dirá que hora que nós vamos dizer assim, desmembrar ou não, né? Na verdade, o comitê hoje ele é um projeto da BVS e ele vamos dizer assim, ele presta contas ao comitê consultivo, né? Então, toda avaliação de revista, por exemplo, ela tem que ser homologada, o seu parecer, ele tem que ser homologado nesse comitê consultivo internacional. Não sei se te respondi. Não, respondeu super. Eu não tenho dúvida. Esse trabalho que vocês fazem, com certeza, contribui para a qualidade da comunicação científica na área da enfermagem. É uma simbiose com a própria BVS, com seus comitês. Aliás, quero comentar com vocês que a governança estabelecida na BVS, na instância da rede de enfermagem, é totalmente adaptada ao modelo, ao jeito, quer dizer, não tem, de fato, o comitê consultivo ele é totalmente mesclado com o próprio comitê técnico, então o Chico organiza grupos de trabalhos ou eixos temáticos de colaboração, então, que é o jeito, nem sei como representar isso naquelas bolinhas que a gente apresentou. Eu gostei, eu gostaria até de fazer aquelas bolinhas também, porque eu tenho as minhas bolinhas aqui. Exatamente, e você tem, de fato, é uma coordenação que tem liderança, eu acho que o papel da instituição, do comitê líder aí, assumido pelo coordenador, pelo Chico, existe, mas é uma forma realmente bem... eu diria assim, quase que tudo junto e misturado e distribuído ao mesmo tempo, cada um sabe o que tem que fazer, com a distribuição das suas responsabilidades e um acompanhamento, que eu acho que também é uma coisa fundamental. Em todas as reuniões de executivo, de comitê consultivo, não nem lembro quais são exatamente qual foi, que eu tive a oportunidade de apresentar, cada um dos grupos estava ali prestando
contas, apresentando os resultados alcançados, o seu planejamento, como é que ele ia trabalhar naquela linha, né, de atividade a qual ele estava mais envolvido. Enfim, é realmente uma grande orquestração, né, importante e eficiente, eu diria assim. Mas, de toda maneira, a BVS Enfermagem, vou perguntar uma última e aproveito para animar as pessoas a fazerem, aos participantes, se quiserem colocar alguma pergunta no chat, a gente, acho que vai dar tempo da gente abrir, se for o caso, o microfone, ou eu faço a pergunta aqui para o Chico. Mas, assim, como uma última, você certamente ainda tem muitas prioridades por definir, não dá para fazer tudo o que vocês precisam ou que querem. Então, como é que você está trabalhando nisso, de estabelecer essas linhas de ação prioritárias para a enfermagem internacional? Bom, eu vou falar o último movimento que nós fizemos, né? Então, assim, atendendo até o próprio instrumento de madurez, né? Então, acho que de vez em quando é bom, né? Vem a Birema e joga o laço e dá uma puxadinha, né? Então, assim, a gente vai, né? A gente estava acumulando as reuniões do Comitê Internacional com as reuniões das redes internacionais, enquanto a gente tinha reuniões presenciais, né? Quando, com a pandemia, a gente começou a buscar novos formatos e a pandemia nos impulsionou de sobremaneira, né, nas possibilidades de cooperação internacional. Então, a gente acaba, vamos dizer assim, criando novas possibilidades para o trabalho cooperativo, criação das vitrines de conhecimento, foram muito importantes para a gente alinhar, né, os nossos propósitos, né, a emergência da vitrine de enfermagem Covid nos trouxe novas aproximações, inclusive para redes internacionais de pesquisa em enfermagem, do qual nós fazemos parte, inclusive eu sou também do grupo coordenador dessas redes, né? Então, tudo isso proporcionou. Então, com o instrumento de madurez, onde está o Comitê Consultivo da BVS Enfermagem Internacional? Que ele estava mesclado com as reuniões das redes, né? Então, com isso, a gente conseguiu separar essas duas instâncias e criamos formalmente o Comitê Consultivo Internacional, que conta com a participação de coordenadores de projetos da BVS Internacional, né, áreas temáticas, redes sociais, controle bibliográfico, sites, e também começamos a incorporar outros projetos e tentando descentralizar do Brasil. Então, tem 3 projetos que vão estar em construção já nessa expansão, que é desenvolvimento profissional, e aí quem é que vai trabalhar? Eu acho que essa tem um detalhe importante. Quem são os grupos que vão liderar as construções das novas iniciativas dentro da BVS? Serão os grupos que já têm expertise, nós não vamos inventar, nós vamos sair de algum lugar, da mesma forma que a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, que na época, em 2005, tinha uma única revista na Cielo, ela foi coordenar o portal RevEnf, que é metodologia Cielo. Da mesma forma que a ABEM tinha todo um repositório de teses e dissertações, a ABEM foi coordenar o portal de tese, e assim por diante. Então, agora nós estamos metodologias e práticas em atenção primária, com quem? Com um grupo da Colômbia que já tem uma expertise nessa área, que já foi centro colaborador da OPAS nessa área. Desenvolvimento profissional, o grupo que é centro colaborador, está no México, é centro colaborador da OPAS e vai trabalhar com isso. Então, eles estão na fase de redação do projeto. Qual que é o molde do projeto? O molde do projeto é o molde proposto pelo modelo BVS, né, que é objetivo, finalidade, macroatividades, plano de ação, todo o modelinho que nós criamos para todos os projetos. Então, esses três projetos estão na nossa alça de mira para a gente construir, para talvez lançar no próximo ano. Nós temos aí outros projetos, como, por exemplo, a renovação do Comitê Internacional de Avaliação de Periódicos, nós estamos chegando no 4º ano dele, né? Vamos abrir um novo edital, está aberto a todos os pesquisadores internacionais, tem todos os critérios, eu vou disponibilizar isso também. E temos também descentralizando redes sociais, então, todo o trabalho agora, controle bibliográfico, estamos entrando num processo agora de centralizar, que antes era Secretaria Executiva na UFMG, que fazia o controle bibliográfico de toda a rede. Agora não, o México vai se responsabilizar pelo controle bibliográfico da sua produção, a Colômbia,
a Portugal, todos os países que estão ativos, né? Eu tenho que falar de uma coisa que a gente não conseguiu superar até hoje por várias razões, né? Que são duas iniciativas nossas que a gente não tem conseguido avançar, que é a BVS Enfermagem Argentina e a BVS Enfermagem Bolívia, que já é de conhecimento. A gente espera, em algum momento, resgatar, né, esse grupo, porque o objetivo final nosso é que a gente tenha toda a produção, toda a literatura técnico-científica da enfermagem, né, sistematizada, difundida e protegida, né, dentro da BVS Enfermagem. Esse é o nosso objetivo, seja do México, seja da América Latina, Portugal, queremos incluir também a Espanha. Então, esse é o nosso desafio maior ainda. Helena Primo está aqui com a gente, conectada, ela pode ser um canal. Eu acho que as nossas reuniões da rede também pode abrir esses espaços enfim, de laços, né, entre a rede, de aproximação de membros da rede, de países, enfim, ou de temáticas diferentes. Acho que também esse é um espaço que a gente deve aproveitar, né, para fazer essas parcerias, vamos dizer assim. Eu não sei se tem alguém da rede que queira fazer alguma pergunta, se minhas colegas aqui, tanto Sueli, a Juliana, a Joanita, que foi sempre a madrinha, né? Nosso ponto focal. Que foi sempre, não, que é a madrinha da há vários anos, né? Vai merecer uma estátua. Sim. Ou uma medalha. Gostaria de fazer algum comentário ou pergunta. Abrimos aqui, então, o espaço. Deixa eu botar por aqui. Aê! Oi, bom dia a todos, bom dia, Chico. É sempre uma alegria ver, né, as apresentações da BVS Enfermagem. A gente logo pensou no Chico quando pensou nesse tema, Chico. Eu sou suspeita, né, para falar, porque eu acompanho e eu vejo todo esse avanço, essa rede que funciona, né? Então, realmente, tudo que o Chico falou, eu acho que mostra o comprometimento, né? Mostra toda essa organização que a enfermagem tem e o comprometimento da rede com a ciência, né? Com a divulgação, em realmente colocar à disposição, né, dos usuários a informação que está sendo produzida, colocar de uma maneira rápida, né? Então, a gente consegue ver isso na enfermagem, eu acho que é um grande exemplo aí para toda a nossa rede BVS. Então, Chico, como eu sempre coloco, né, eu acho que a BVS Enfermagem está de parabéns nessa governança, né? E a gente espera ter essa rede, esse funcionamento por muitos anos ainda, né? E não duvido que isso aconteça. Então, assim, eu fico muito feliz em ver essa apresentação e que isso seja realmente um exemplo para nossas instâncias BVS, né? Cada uma dentro, lógico, do seu conceito, cada um com as suas especificidades, mas que algumas questões de governança e de rede acabam sendo parecidas para todas, né? Então, que seja aí um grande exemplo para a nossa rede BVS, continue sendo na governança da rede, na participação da rede, no compromisso da rede com esse projeto super importante, né? Então, fico muito feliz aí com a apresentação. Eu estou aqui no chat, não sei se alguém quiser colocar alguma pergunta também. No chat tem 2 comentários, um da Maria Estrada, né? Ela colocou aqui que mobilizar, motivar, dar reconhecimento às pessoas é uma chave, né, para atuar com o único propósito da visibilidade do conhecimento científico e técnico em saúde, né, em ciências da saúde. E a gente também tem o comentário do Denis Ochoa, que ele coloca que a autoavaliação de políticas e estratégias é de suma importância para conhecer as potencialidades e as limitações próprias, né? Então, acho que de cada um dentro do seu conceito também, né? Então, a gente tem esses 2 comentários aqui no chat. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta também. Obrigada, Anitta. Eu estava... tem alguns programas de televisão, de entrevista, que fica uma pessoa desenhando do lado, assim, tipo um cartunista, né, desenhando do lado.
Então, à medida que o Chico foi falando, eu fui, não desenhando, mas anotando algumas palavras-chave assim, do que ele falou, que também foi colocada aqui, repetida no chat, mas é bem isso mesmo, né? A questão da motivação da rede, da institucionalização, do reconhecimento, do trabalhar com a BEDENF, né? Quando você colocou BEDENF, eu grifei BEDENF bem grande, porque é aí que está a questão do conhecimento científico, né? Onde aterriza, vamos dizer assim, o conhecimento científico propriamente, os desafios, tanto tecnológicos como de capacitação. Eu acho que esse pilar de desenvolvimento de capacidades locais, onde a informação acontece, onde a informação é usada, nas ramas, vamos dizer assim, da nossa árvore, né, que é a nossa rede, é fundamental. Você falou no início também a questão da disciplina. Então, é isso. Eu acho que planejamento, governança, gestão tem muito a ver com essa questão de disciplina, de você saber o que quer chegar e de fato, planejar para chegar naquele, né, alcançar aquele resultado, e que tudo tem um processo de maturação. Nada a gente vai conseguir plantar no pé e pegar no pé uma BVS pronta, uma rede pronta. Na área de informação, trabalhar com rede tem milhões mais desafios do que qualquer outra rede. É histórico e a gente sabe a quantidade de redes que nascem e morrem de forma muito precoce. Isso não é só no Brasil. Então, a gente ter uma rede que tem o tempo da BIREM, né? Acho que é essa rede que a gente fala, a BIREM já nasceu com trabalho colaborativo, então a gente tem 55 anos de trabalho em rede, 55 anos da grande rede latino-americana e do Caribe de informação e ciências da saúde, com muitos desafios, com muita coisa por conquistar, muito que fazer, muito que agregar, porque é isso, trabalhar com informação não tem fim, isso faz parte do processo. Acho que na educação também, só para quem não sabe, o Francisco Lana é professor na Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Enfermagem, né? Então, ele não é um bibliotecário, ele é um enfermeiro, né? Um professor acadêmico, pesquisador, enfim, eu acho que é isso. Mostra também a multiplicidade, ou a diversidade, a pluralidade, melhor dizendo, que é a nossa rede. A gente tem evidências que nós somos, de fato, uma rede de redes. Eu queria até fazer um comentário. Claro, à vontade, aí você já finaliza. Então. Chegou um momento assim que eu estava numa reunião, né? Isso lá em Crix, que teve na Bahia há muito tempo. Falei assim, nossa, só tinha bibliotecário, só tinha eu de enfermeiro numa reunião para discutir gestão do conhecimento em enfermagem. Eu falei assim, nossa, que universo é esse que eu estou entrando? Eu estava começando a entrar, eu falei assim, eu vou ter que aprender muito com os bibliotecários. E tenho aprendido muito, né? Ontem, tivemos uma... Foi ontem, Sueli, me lembra aí que tem tanta coisa acontecendo, né? Assim, são os desafios, né? Quando a gente fez a infometria da BEDENF, me chamou a atenção, eu falei assim, o Renato Murasaki, que nos ajudou muito, né? Na elaboração da infometria, dessa base. Eu falei assim, moça, por que tem tanto... Por que a maioria dos registros estão só como enfermeria? Isso é como está indexado e coisa e tal, a gente aqui não consegue mexer nisso, né? Mas eu fiquei muito preocupado, né? Então, isso também demonstrou que tem um campo do conhecimento, e aí a gente já está abrindo um projeto que a gente não iria mexer nisso agora, mas que já apareceu, que a Sueli já nos impôs, e, na verdade, é o que nós queremos, quer dizer, que cada vez mais esse conhecimento possa ser qualificado do ponto de vista de escritores e coisa e tal, para que ele possa ser recuperado. Então, a valorização desse processo, seja do editor, né, em cuidar para que seja bem descrito, seja do bibliotecário, em cuidar para que ele seja bem indexado, isso é fundamental. Então, muitas vezes, a enfermagem sempre foi tida como não uma subciência, mas como uma sub-área da medicina que não tivesse áreas dentro dela, né? Que ela já era uma área, né? Na verdade, ela é uma área, mas elas têm as suas especialidades, e isso para nós é muito importante. Então, se você abrir lá agora, Verônica, e ver
né? Nós precisamos de corrigir isso, vamos corrigindo de alguma maneira, para que as áreas temáticas possam aparecer, né? Que dê visibilidade a essa pleiade de possibilidades e de intervenção do cuidado que a enfermagem tem na sociedade, né? Que ela é uma ciência em construção, né? De que não é assim, só colocar a enfermagem não nos basta, nós já somos isso, né? Então tem que qualificar. Então, o tempo todo a gente está, vamos dizer assim, buscando refinamentos, né? Para o que está... Ao chegar em um ponto, nós temos, é igual coisa de mineiro, né? Quer ver, eu cheguei no ponto de uma serra, mas o que é que tem atrás da outra serra, né? Então, nós estamos aí, a cada momento, cobrindo novos espaços, lacunas, e sabendo que esse é um processo super dinâmico, né? Que não tem fim. Sem dúvida, Chico, essa multidisciplinar, né? Multidisciplinariedade do nosso trabalho é fundamental, tanto o bibliotecário junto com os profissionais da área, da instância da BVS, como o contrário, é fundamental esse trabalho. E só para dizer uma coisa, eu também já fui em reuniões diárias onde só tinha profissionais da saúde, Você era a única enfermeiros, e me perguntavam assim, não, mas você é enfermeira? Então, não, eu sou bibliotecária, e eu posso sim estar nessa conversa, igual para você. E todos nós podemos. Aprendi a conviver muito com as bibliotecárias, entendo agora um pouco da linguagem delas, de vocês todos, né? Sueli, bem-vinda ao papo. Eu só queria fazer um comentário, já que o Chico falou que eu empurro. Na verdade, né, assim como a gente faz com todos os coordenadores, né, a gente sempre traz algumas questões, né? Ou é a reavaliação, ou é a qualidade de indexação, né? Qualquer que seja a questão, a gente sempre deixa os coordenadores informados da situação, né? Agora, o que eu gostaria de destacar, né, nessa postura do Chico, é que quando a gente traz as questões, ele toma para si como algo a resolver e realmente vai atrás. Já tenho estamos criando uma rede agora internacional de bibliotecários, né? Vamos chamar de uma comissão técnica, comitê assessor técnico. Vai ser a primeira tarefa desse comitê, é debruçar sobre o nosso plano de trabalho em relação, vamos dizer assim, a reorganizar o processo de indexação. Eu acho que proposta é importante, né? Não basta você ter, vamos dizer, a instância, não basta você ter as alcunhas, né? Se você não tem propostas, né? Construtivas e bem adequadas metodologicamente, né? Sim. E é por isso que a gente reconhece tanto também o seu trabalho, né, Chico? Porque assim, a gente sempre vai trazer as questões. Olha, precisamos acompanhar aqui. Olha, precisamos revisar a indexação ali, porque tudo isso impacta na recuperação, na visibilidade dessa produção científica e técnica. Exatamente. E quando a gente traz essas questões para os coordenadores, o coordenador ele vai falar assim, esta eu vou fazer, esta não vou fazer, ou, como foi o caso, falou assim, nós trouxemos ontem para você a questão e você já encampou, então vamos lá. Vocês estão aí, nós vamos trabalhar em conjunto, né? Exatamente. Então, era isso. Então, só para esclarecer e agradecer por ter na verdade, já encampado essa missão. Exatamente. Da mesma forma que eu falei do instrumento de madurez, né? Que nos impulsiona, né? Isso também nos impulsiona e, na verdade, me ajuda a responder uma pergunta que eu tinha feito quando nós lançamos a infometria. Está aí a resposta, né? Ou o caminho de como é que nós vamos resolver aquilo lá. Eu acho que, na verdade, eu estou falando isso para também expressar meus agradecimentos, né? Pelo apoio esse tempo todo aí, com toda a equipe, né? Eu lembro lá que desde esse tempo todo, né? Quanto que a gente fez junto e foi exatamente essas possibilidades, e vocês, ao terem, né? Ao identificarem ou criarem uma tecnologia nova e etc. A gente está ali na fileirinha, ali, aguardando a nossa vez, né? E dizendo assim, ó, nós queremos, né? Você também é testemunha disso, né? Sem dúvida nenhuma, a rede como um todo nos traz também desafios e necessidades, né? Planteia as suas necessidades e isso é o que impulsiona a melhoria das nossas metodologias, das nossas tecnologias e soluções.
A própria infometria, eu me lembro de você, eu quero infometria, e a gente tem, então, a oportunidade de desenvolver a ferramenta, a domar a ferramenta, vamos dizer assim, e gerar infometrias. A gente está fazendo infometria de forma muito mais fácil do que a gente fazia lá no início, né? Então, é que você vai realmente ganhando mais capacidade, vamos dizer assim. Bem, acho que a gente vai ter que terminar, não sei se tinha alguma outra coisa no chat, agradecendo muito, muito mesmo a participação, o interesse. Se quiserem abrir as câmeras, quem tiver câmera, é muito bom para a gente fazer um registro desse momento. Pedir muitíssimo obrigado, espero que o tema tenha sido de interesse e contamos com vocês presentes novamente na próxima quarta-feira para dar continuidade a mais uma sessão do nosso calendário anual de redes de informação. Obrigado, Juliana e Sueli, que compartilharam comigo Obrigada. essa apresentação. Na Obrigado verdade, a todos. Meu abraço aqui para a Reina Matos, que eu estou vendo que está na reunião, coordenadora do México, também Beatriz Filiberti, que me parece que também está participando da reunião, que é a coordenadora do Uruguai. A Reina é enfermeira e a Beatriz é bibliotecária. Também, estava a Bolívia conectada e estava a Argentina conectada também. Quem sabe aquela conversa lá depois para fortalecer a área de enfermagem nos países. Se você, Verônica, puder mediar o encontro com as duas instâncias, Bolívia e Argentina, ficaria muito grato. Pode deixar, eu repasso aqui esse encargo para a Janita me ajudar nisso. Um abraço, gente. A gente tem um comentário da Beatriz Filiberti no chat, né? Ela colocou que o êxito do trabalho se deve ao trabalho constante dos integrantes da rede BVS de enfermagem, né, e de sua coordenação, que é um grande motor e estímulo para avançar. Então, ela agradece aí o Chico e a todos os demais integrantes. E a Juana Mendonça, também da Bolívia, ela colocou um comentário, que é um grande trabalho que se realiza em conjunto, e ela agradece por todo o apoio também que Bireme dá às redes, né, para desenvolver esse trabalho. Ótimo. Muito obrigada. Um abraço vamos tentar. Certamente a gente tem muitas outras experiências que pudessem, outros membros da rede, coordenadores, poderiam estar aqui também batendo papo, né, com essa conversa, intercambiando, e a gente vai tentar trazer essa dinâmica, vamos dizer assim, nas próximas sessões. Sempre tendo alguém para compartilhar experiências, eu acho que é bem... que mostra, de fato, aterriza um pouco mais, vamos dizer assim. Vamos para campo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Chico, obrigada. Obrigado, Ju. Rede BVS, obrigada, Rede. Não esqueçam de visitar o site da Rede BVS, onde todos os materiais, né, tudo que foi está disponível. Lembrando, último recado meu aqui, nós estamos no ar, lançamos hoje, o nosso instrumento, nosso formulário de avaliação do usuário, aquele formulário que seria lançado ano passado, resolvemos lançar, está em português e inglês, gostaria que todos pudessem também fazer o download e preencher para nos ajudar aí no redimensionamento do nosso site e das nossas iniciativas. Obrigado. Olá, Natália, teve eu. Obrigada a todos, obrigada a todos os amigos da rede BVS e Linux. Muito obrigada. Um abraço, gente. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço, obrigada a todos. Um abraço. Tchau. Um abraço, obrigado.